de pessoas. A Ásia é um continente que detém a maior quantidade de habitantes, só tem 45 países, mas a Ásia, lá está a China, que tem quase 12 bilhões ou mais, a Índia que tem 1 milhão e 260 milhões de pessoas que estão na Ásia. Então na Ásia está uma faixa de 4 bilhões e 1 milhão de pessoas. Para que você tenha uma ideia do que é o Evangelho, a Oceania, que tem 14 países, tem em torno de 37 milhões,1, equivalente a 1.000 pessoas, 37 milhões e 1.000 pessoas. Acreditamos que hoje tem mais, deve ser 200 e pouco, mas na estatística que nós lemos, o mundo era formado por 195 países e 48 territórios. Para que você tenha uma noção, nós tínhamos alguns anos passados aqui em Santa Rita uma população de 121 mil habitantes. Então a população do mundo é equivalente a 68 ou 67 mil vezes a população de Santa Rita. Para que você tenha uma ideia, eu queria focar rapidamente só um país chamado Mali, que é um dos mais pobres da África. A sua renda per capita é equivalente a 60 ou a R$2 por dia, equivalente a R$60 por mês. É como se fosse o salário mínimo aqui no Brasil. Logicamente tem pessoas que ganham mais, mas isso é apenas 31%, porque 69% dos habitantes do Mali, ele vive abaixo da linha da pobreza, quer dizer, pessoas que vivem na miséria. É um país que tem 26% de pessoas que sabem ler e escrever, e 74% não tem estudo. A expectativa de vida desse país é o homem dura até 54, 55 anos, a mulher 52, 53. Tem um total de 13 milhões e 300 mil habitantes, o qual eu pedi oração a princípio. Então, para que nós possamos ter uma ideia do que é o poder do Evangelho, não poderia ser só pelo conhecimento teológico, sem ter o poder do Espírito Santo operando na vida dessas pessoas, daqueles homens simples que Jesus levantou no seu ministério, para dar conta de toda essa grandeza do universo. Todo mundo falando a respeito de pessoas, de habitantes. Se não houvesse o poder do Espírito Santo, depois nós vamos mostrar aos irmãos por que a igreja chegou até aqui. Porque se não fosse isso, ela não teria nenhuma condição de chegar. No capítulo 16 e 16 de São Marcos, capítulo 16, de verso 15 a 20, eu quero dar uma lida rápida. Ele diz assim: "Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, beberão alguma coisa mortífera, não me fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam." Ainda há hoje religiosos, até conhecidos como cristãos, que diz que esses dons, o poder do Espírito Santo, foi para o tempo dos discípulos, e que não é mais para nós. É a maior ignorância, porque a capacidade ou a intelectualidade do ser humano não tinha condição de tocar essa obra. Sem esse poder,
essa graça, sem essa unção, meu primeiro pastor dizia que foi chamado numa época difícil para dirigir a igreja de Caruaru. Não tinha renda para manter a igreja, o povo. E ele era alfaiate e foi trabalhar de alfaiate para ajudar, porque tem pessoas que Deus permite era trabalhar material e dirigir igreja, mas tem outros que Deus não permite. E Deus usou um dos seus servos e disse: vá lá na alfaiataria e diga meu servo que eu tenho chamado ele para a obra mais importante entre os filhos dos homens na terra. Então não existe no mundo uma obra mais importante do que a pregação do Evangelho, porque é uma coisa de nível mundial, não é uma coisa estadual, de uma nação perdida, é do mundo inteiro. A mensagem é para o mundo inteiro. Você pode ser um missionário indo pessoalmente, pode ser um missionário cooperando financeiramente, pode ser um missionário orando por aqueles que estão lá, é equivalente àqueles que estão segurando a corda daquele que está lá no buraco ou que está saindo de lá. Essa é a missão de cada um de nós. Agora vejam por quê. Vejamos aqui como as pessoas serão salvas ou condenadas. Eu quero dizer que a mensagem que eu quero trazer hoje é uma coisa muito simples, não tem nada de dificuldade. Por isso eu escolhi esse texto e vai direto ao assunto. O capítulo 16, São Marcos diz com uma simplicidade muito grande: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E você pode dizer o que é a condenação. Jesus disse no capítulo 3 e o verso 19 de João, e é um dos evangelhos muito conhecidos, 3,19 de João, veja aí na sua Bíblia. Vamos dar uma passadinha na Bíblia. 3,19, o que ele diz? E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aqui está o plano da salvação, está a salvação para aqueles que quiserem, e também está explícito a condenação para aqueles que continuarem rejeitando a Jesus. O apóstolo São Paulo, que foi um dos grandes pregadores do Evangelho, todos sabem que ele era perseguidor, mas no caminho de Damasco Jesus apareceu a ele de uma maneira magnífica. E aquele homem que era perseguidor, que matava crente, prendia crente, agora se encontrava liberto pelo poder de Jesus. Jesus levou ele consagrou a sua vida quando recebeu o servo de Deus, e foi enviado àquela casa onde ele estava para que orasse por ele, e ele recebesse o batismo com o Espírito Santo, e aquele homem foi cheio do poder de Deus, e ninguém mais pôde segurar o apóstolo São Paulo. E ele apenas no Areópago, ele dá um discurso dizendo, no capítulo 17, 30 e 31, mas Deus não tem em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destilou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando. Glória a Deus. Aquele homem que era um perseguidor, matador de crente, levava para a cadeia, agora se tornou um porta-voz do céu. Glória a Jesus. Um porta-voz de Deus. Mas eu quero ler com vocês para mostrar para vocês o sucesso do Evangelho no mundo, e o diabo, mesmo entre os religiosos, quer ofuscar, quer abafar, como diz os programas de piada na televisão, abafa. Muitos querem abafar.
dizendo que isso foi do passado e não da hora. Essa igreja não teria condição de chegar ao que ela é hoje. Você liga a televisão no Brasil, é programas e mais programas de televisão que se paga milhões e milhões de reais. Não é coisinha não, é coisa grande, para que você tenha noção do que é o Evangelho. Se Malafaia disser quanto ele paga de programa de televisão, você vai ver. Se Valdomiro disser quanto é que ele paga de televisão, e o Bispo Macedo disse não. Porque mesmo tendo uma televisão, um canal de televisão vai ter milhares da Universal para pagar a televisão. É uma obra de grande envergadura. Se você é um obreiro, glorifique a Deus pela sua chamada. Se você é auxiliar, diácono, presbítero, glorifique a Deus porque Deus te chamou para a obra mais importante dos filhos dos homens na terra. Não se deprima. Nem se humilha você mesmo achando que é vergonhoso ser um obreiro, ou ser um diácono, um auxiliar ou um presbítero. Porque você foi chamado, Deus te chamou, Deus te deu para você fazer parte. Agora venha comigo aqui no capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 4 a 11. Eu vou terminar. Mas deixa eu fazer a explanação disso aqui, para que a gente tenha uma noção. 1 Coríntios, capítulo 12. Veja aí na sua Bíblia. Se você está aqui escrevendo uma Bíblia, veja que aqui Paulo escrevendo aos irmãos de Coríntios, ele diz, aqui diz assim, é epígrafe do texto sagrado, acerca da diversidade de dons espirituais. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operação, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, que é o dom, e a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, e a outra a operação de maravilha, e a outra profecias, e a outro dom de discernir os Espíritos, e a outra variedade de língua, e a outra interpretação de língua, mas um só é o mesmo Espírito que opera essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O Espírito Santo. Aí está o grande êxito do Evangelho no mundo. Jesus, Deus, sabia que essa obra não tinha condição de abranger todo mundo, como vocês viram, 7 continentes. Dizem, há anos passados, que era 6 bilhões 820 milhões de pessoas e 400 mil pessoas. Mas hoje já é mais de 7 bilhões de habitantes. Como era que a igreja poderia alcançar o mundo com blá 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 ou com palavras bonitas, se não fosse o poder do Espírito Santo distribuído nesses 9 dons carismáticos que levantam um homem cortador de cana, uma mulher lavadeira de roupa, a Maria que vocês viram aí da África, uma criança falando em mistério com Deus, quem era que fazia aquilo, aquele poder dela dançar, manifestar a sua alegria, a sua fé em Deus, a ponto de desmaiar, de levantar de novo e continuar. Aquilo é o poder do Espírito Santo que tem acionado esses crentes ter fé para dar 10% do seu vício na obra de Deus, para ver a obra de Deus crescendo, porque aquela visão arcaica e miserável que dá 10% vai acabar com a sua renda. Se o crente não tiver o Espírito Santo, ele não dizima, não tem fé para orar, não tem fé para evangelizar, começa a mudar desculpa que não precisa mais evangelizar. Quem diz isso é o diabo, porque o diabo não quer que as almas sejam alcançadas. Mas para que você tenha esse fogo, esse poder, você tem que buscar o poder do Espírito Santo que está distribuído nesses 9 dons. Eu escrevi aqui para ser mais preciso os 3 primeiros dons. Dom de fé, que é a capacidade de você ver o invisível, de você ver além das montanhas, porque está escrito que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova
3 dons que é considerado de poder: dons de curar e de operação de maravilhas. Esses 3 dons têm sacudido o mundo. Eu tenho aqui um homem louco que não tem cultura. O Adair tem outros que Deus usa também. Quem andar com ele sabe. Muitas pessoas são curadas. Qual é o estudo que Adair tem? Mas é o poder do Espírito Santo, porque ele busca a Deus, ele ora a Deus, ele consagra a sua vida. E Deus tem usado ele também na palavra da sabedoria. Ele diz as palavras sem pensar. Tem acontecido comigo, sem juntar na mente, diz e acontece. É a predição, a palavra de predição, que está em outra colocação, mas aqui é dom de fé, dom de curar e dom de operação de maravilhas. Os outros 3, que é considerado como o dom da fala, é o dom de variedade de língua, interpretação de língua e o dom de discernir os espíritos. A variedade de língua você pode usar, Deus pode te usar em qualquer idioma. Foi o que aconteceu no dia de Pentecoste, que muita gente fica confundindo. Eu acredito que no dia de Pentecoste eles falaram um idioma inglês, não sei nada disso. Primeiro, quando eles foram batizados, eles falaram em mistério, que é a língua dos anjos, línguas estranhas. Depois de receber a línguas estranhas, que é o sinal do batismo do Espírito Santo, aí Deus distribui os dons e eles receberam o dom de variedade de língua. Por isso eles falaram em todos os idiomas que estavam ali presentes, porque Deus pode usar você pelo dom de variedade de língua em qualquer idioma do mundo que Ele queira. E eu posso dar algum testemunho de pessoas que não falavam certa língua na África e chamou o intérprete, e aquele intérprete estava enganando ele, e o Espírito Santo falou com ele e mandou que ele parasse. E quando ele abriu a boca, começou a falar num idioma, não era nem um idioma, era um dialeto daqueles africanos. E ele falava, mas ele mesmo, se ele tinha o dom de interpretação, então ele sabia. Se não tinha, é só o dom de variedade de língua. Ele falou no idioma daquelas pessoas que estavam ali. Os outros 3 é considerado o dom do saber, o dom do conhecimento. Por que eu estou dizendo isso? Para mostrar para vocês que Evangelho é poder de Deus, não é coisinha, é uma obra de grande envergadura, e por isso que ela está crescendo e vai continuar. E ninguém pense que os muçulmanos passarão os cristãos do mundo sem conversa mole. Os muçulmanos têm vencido através da arma, das brigas e das exclusões. O cristão verdadeiro vence pelo amor, sem usar arma, sem matar ninguém. Olha lá, é o dom da palavra da sabedoria, que vem com palavra de predição. O dom da palavra da ciência, que vem com a palavra do coração de Deus, de coisas que aconteceu, que Deus revela na hora. As pessoas poderiam contar aqui algumas experiências. E o dom de discernir os espíritos. Só que esse dom aqui não só discerne os espíritos bons, mostra também os espíritos maus. Quem tem o dom de discernir tem essa graça de ver tanto o ser celestial como o ser das trevas. Então esses 9 dons, gente, é quem capacita a igreja para enfrentar o inferno, Satanás com seus demônios. Você quer ver com libertação, e você vai ver quando se toca a mão das pessoas que é possuída por aquele espírito, cai embolando no chão, o diabo quer matar e destruir. Então esse crente, esse obreiro, esse pastor, esse diabo, auxiliar, tem que ter o poder do Espírito Santo para expulsar aquele demônio. Foi o que Jesus disse: expulsarão demônios, se tiverem coisa motiva, não fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Essa é a razão pela qual a igreja continua firme, fazendo esta grande obra no mundo. Para finalizar, por volta do ano 96, Jesus apareceu a João, que estava preso na ilha de Patmos por ser um pregador do Evangelho, e diz assim, capítulo 3, versículo 11 a 13 de Apocalipse, para terminar. 3, 11 a 13 de Apocalipse. Ele diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus. Isso aqui não é para pegar peso, é coluna para adornar. Se você for ver 14
Testamento diz que 2 colunas recebeu o nome de 2 homens, Boaz e outro que eu não vou lembrar agora, é soprador. Sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz das igrejas. Então, toda essa envergadura de poder e unção do Espírito para que o mundo fosse sacudido com essa mensagem, e que haja um conhecimento de Deus muito mais de Maomé, porque Maomé foi um simples homem. Jesus não é um homem tão somente, ele é Deus e também é homem. E como Deus, ele subiu sem foguete, sem motor, na presença de seus discípulos, e viram até desaparecer na nuvem. Finalizando, 2 anjos apareceu aqueles homens que estavam ali e disse: varões Galileu, por que está assunto ao céu? Esse Jesus que viste subir, da mesma maneira ele vai voltar. Glória a Deus. Então a igreja chegou ao que ela é hoje, por causa dessas virtudes, deste poder. E se você quer ser um mensageiro de Deus, próspero e abençoado, entre pelo caminho da oração, da leitura de Bíblia e de consagração a Deus. Você pode ver, Deus vai te usar na terra e vai fazer grandes obras na tua mão. A não ser isso, é um ministério frio, show, sem poder, sem ação de Deus e sem operação do Espírito Santo. Que nesta noite, os crentes que estão aqui, e Deus espera de você o apetite de viver uma vida poderosa como Samuel hoje, como Maria, que era uma criança de poucos anos, mas cheia do Espírito Santo. Essa mesma coisa que Deus fez com essas pessoas, quer fazer com você. E se você ainda não é um servo de Deus, eu não vou dizer que você não é crente, você crê em Deus, você está aqui porque você acredita que existe Deus. Eu te faço um convite, entrega hoje a tua vida para Ele, e entra nesta obra, nesse ministério, para que você possa fazer todas essas coisas que está escrito na Bíblia, e também receber esses dons maravilhosos do Espírito Santo, que não é só para os apóstolos. Preste atenção que eu vou desmascarar essa ideia maligna. Quem é que precisa mais do poder do Espírito Santo? Era no dia dos apóstolos hoje. Eu quero perguntar a vocês, será que vocês não sabem? Por que hoje? Porque no dia dos apóstolos não tinha televisão, não tinha internet, não tinha rádio, não tinha meio de comunicação nenhum. Mas hoje, as moças, os rapazes, as mulheres precisam estar preparadas, porque está em Facebook, internet até no dois só, para você mandar mensagem até para o inferno, destruir sua família, destruir o seu lar. E naquela época não existia. Hoje tem mais necessidade do poder do Espírito Santo. Hoje tem mais necessidade dos dons espirituais. O diabo quer ofuscar, mas não se deixe enganar. Peça a Jesus que unja a sua vida no sangue dele e mergulhe nesse rio da graça, que vai chegar uma hora que você não pode mais andar, você tem que nadar no rio de Deus. Por que o Senhor diz isso? Porque dediquei toda a minha vida nisto. Antes de completar 18 anos, faltando mais ou menos 5 meses, eu aceitei Jesus como meu Salvador. E entrei pelo caminho da oração, do jejum e da consagração. Comecei logo a expulsão do demônio, que foi uma tarefa difícil, sofri muito, porque sem experiência, o diabo ninguém pode estar colocando ele com vara curta. Tem pessoas por aí que expulsam o demônio numa campanha, depois chega em casa morrendo, o demônio pegando ele, ele chamou outro para depois expulsar o demônio. Como é que pode dirigir uma igreja uma pessoa dessa? Não pode dirigir igreja quem expulsa o demônio, e o demônio não tem autoridade sobre a vida dele. O Senhor tem sido chamado para nos ouvir? Faz campanha por aí, daqui a pouco ela vai dizer que eu estou morrendo. Isso não é coisa de brincadeira não, gente. Não é para quem quer não. Isso é para quem Deus chama e dá a unção e o poder do Espírito Santo na vida dele. Se tem alguém, vem. Vamos terminar agora. Entregar a sua vida a Jesus. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Jesus quer te libertar. Tem alguém? O silêncio diz que não. Mas a mensagem trouxe para você. Você não pode dizer que é mais inocente. Você agora conhece a verdade.
Quem é a verdade? Jesus. Senhor Jeová disse que Jesus não é Deus. Mas lá em João diz: sabendo que estamos no que é verdadeiro, isso é, em seu Filho Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Por que essas pessoas não sabem o que está escrito? Porque ele lê a Bíblia encamertado com a atalaia. Ele não lê a Bíblia como vocês às vezes são ensinados a ler de Gênesis a Apocalipse. Eu não leio um bloco da Bíblia que me interessa. A Bíblia me interessa toda, de Gênesis a Apocalipse, até mesmo quando ele vai falar da família, fulano gerou fulano, ciclano gerou fulano, e dá até desânimo se você não tiver fé de ler. Mas aquilo ali é importante para você saber da geração, quem era pai de quem, avô de quem, bisavô e assim por diante. Que Deus abençoe vocês. Que Deus nos ajude.